Agora sim, demorou, mas agora a gente está aí ao vivo. Né? Eu sei que estava marcado para as 10, mas nós tivemos alguns problemas técnicos aqui para operacionalizar e a gente conseguiu só agora. Eu conversei com o pessoal do Silvio e eu resolvi deixar gravado aqui para vocês. Então, a gente vai fazer uma revisão aí rápida, né, de direito constitucional e direito tributário, com foco aí no que nós vamos ver no concurso da CAGE. Eu vou deixar aqui para vocês, quem tiver aí na madrugada, que se divirta. Quem não tiver na madrugada que for acordar cedo, que se divirta acordando cedo. Tá joia? O importante é vocês deem uma olhada aqui rapidamente. Eu vou disponibilizar para vocês aí também um PDF, né? Eu tenho que disponibilizar esse PDF aqui. Eu quero ver como é que eu vou colocar aqui, só um pouquinho. Vamos ver se eu consigo colocar aqui o PDF. E vamos ver. Pior é que não vou conseguir colocar o PDF. Só um pouquinho. Só dá emoji. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou fechar aqui e vou colocar. Ô, Rafael, beleza? Cara, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou te mandar o PDF. Dá uma força aqui. Eu vou te mandar o PDF e aí você. Boa noite, pessoal. E aí você publica aqui nos comentários, beleza? Deixa eu só te mandar aqui rapidinho. PPT na realidade, né? Só um pouquinho. Vamos lá. Feliz. Na realidade, eu eu fico pensando bastante nessa questão do Dia Internacional da Mulher. Por óbvio, né? A gente tem que dar parabéns aí pelo Dia Internacional da Mulher, mas todo dia é o Dia da Mulher. A gente tem que começar a entender um mundo que seria muito melhor sem um Dia Internacional da Mulher específico. Né? Claro que esse dia é importante para representar toda a luta, né? E tentar acabar com todas essas distorções que a gente vê, mas o ideal que eu gostaria era de um mundo que não tivesse um Dia Internacional da Mulher, que não fosse necessário um Dia Internacional da Mulher. É isso que eu estava pensando isso hoje, vendo todo mundo falando, né? E isso, na realidade, tem que ser um exercício diário e não um exercício específico de um dia. Perfeito? Rafa, vê se você consegue colocar aí para mim esse materialzinho de revisão, que eu selecionei algumas questões, né, de constitucional e de tributário para a gente conversar. Se você não conseguir colocar, você me fala que eu tento te mandar o PDF, que eu não sei se o PowerPoint vai entrar aí, porque é necessário esse PowerPoint, né, para a gente acompanhar. Porque como eu não tenho uma mesa de edição aqui do Silvio, eu preciso que vocês vão acompanhando comigo as questões aí. Se não der para colocar aí nos comentários, vou ter que te salvar aqui um PDF, eu acho. Deixa eu só ver se eu consigo.
Vamos lá. Conseguiu, Rafa? O que nós vamos falar, né? Nós vamos falar expressamente aí de direitos e garantias fundamentais. Nós vamos falar de controle de constitucionalidade. É mais ou menos isso aí, constitucional, que eu trouxe para vocês, né? Direitos fundamentais, controle de constitucionalidade. São as matérias que eu acho que são mais importantes. Em tributário, nós vamos falar de limitação constitucional do poder de tributar, vamos dar uma passada rápida aí pelo CTN, pelos pontos que eu entendo que são mais importantes aí para a nossa prova. Tá joia? Então, para começar aí, antes de toda a live, eu tenho que falar para vocês que as opiniões que eu expresso, né, aqui são as opiniões do Diego, né, e não refletem necessariamente aí a opinião da Receita Estadual. Nós temos lá o nosso código de conduta. Toda vez que eu vou fazer um curso, eu acabo mencionando isso, né? Então, essa é a ideia aqui, né? A minha opinião como professor de concurso. Deixa eu mandar de novo para o Rafa aqui agora, eu vou mandar o PDF. Aí a gente já vai com mais tranquilidade. Agora eu acho que vai. Vai o PDF. A PDF fica até maior o arquivo. Eu acho que o Facebook não aceita PowerPoint, né? A gente sempre libera em PDF. Isso aí. Recebeu aí, Rafa? Só me dá se você conseguiu aí colocar, porque não aparece aqui. No Flávia, tudo bem? Seria legal você postar aqui, Rafa, nos comentários do vídeo, né? Porque aí a gente vai falando e o pessoal já vai vendo que tem. Né? O ideal era isso. A gente vou fazer só questões, Gustavo, só questões. Trouxe aí umas 20, 25 questões, só para resolver questão de constitucional e tributário dos pontos aí que eu acho mais importantes. Né? Eu mandei para ti também, Rafa, um PDF. Já deu o PDF? Beleza. Então tá jóia. Deixa eu ver onde é que o Rafa postou aqui. Então, beleza. Então, vocês já estão com o PDF aí, então já podemos começar, né? Vamos falar sobre direitos fundamentais, né? Os direitos fundamentais são aqueles direitos que decorrem aí da ideia de direitos humanos no plano internacional e são internalizados, né, numa ordem soberana interna por meio de uma Constituição. Entrou para dentro do Estado lá na Constituição, direitos fundamentais. Nasce da ideia dos direitos do homem, né, que se transformam em direitos humanos e aí, quando são internalizados, se tornam direitos fundamentais. Na nossa Constituição, nós temos especialmente lá o título 2 da Constituição Federal, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Em que pese nós tenhamos aí o título 2, o nosso catálogo de direitos fundamentais, a Constituição Federal traz lá no seu parágrafo 2º, no seu parágrafo 3º, a possibilidade da extensão aí por outros locais, para outras topografias constitucionais da ideia dos direitos fundamentais. Aí vamos fazer a questãozinha aí, a questão número 1 do TRT de 2017, que diz o seguinte, olha lá, olha as questões, é o seguinte. Considerando a teoria dos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens a seguir a respeito das determinações inscritas no texto constitucional brasileiro. Vamos fazer questãozinha do CESP, né? O inciso 1 diz o seguinte, a primeira assertiva diz o seguinte, apenas os direitos individuais explícitos são garantidos pela Constituição Federal, não sendo admitida a invocação de direitos constitucionais implícitos. Ora, aí o cara fala assim, não sei. Pula para 2, vamos ler a 2. Admite-se a possibilidade de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos terem força de emenda constitucional, desde que observado o procedimento específico e qualificado para sua aprovação. Isso é a redação lá do parágrafo 3º do artigo 5º. Perfeito. Cuida aí que tem que ser tratado de convenção internacional que versa sobre direitos humanos. E essa é uma pegadinha recorrente, né? Os caras tiram os direitos humanos. Então, a 2 está correta.
Beleza? Então a gente elimina a alternativa A. A alternativa A já era, né? Porque a 2 está correta. E a gente elimina a alternativa C, porque a 2 está correta. Tá? Vamos ler a 3. A livre manifestação do pensamento deve ser ampla, sendo protegido o anonimato. A literalidade da Constituição Federal, do artigo 5º, a gente sabe que é vedado, né? Regra geral aí, o anonimato é vedado, né? A liberdade e a manifestação do pensamento, ela é algo garantido pela Constituição Federal desde que o indivíduo se identifique, né? Então, a 3 a gente tem certeza que está errada. Tiramos a C, tiramos a D e tiramos a A. Só sobra a alternativa B. A alternativa B apenas está certo o item 2, ou seja, né, aqueles direitos individuais implícitos, é possível que se faça uma construção, né, para a proteção de alguns direitos fundamentais que estão explícitos, decorrentes dos princípios que regem a Constituição, com base no parágrafo 2º do artigo 5º. Então, gabarito da questão 1, alternativa B. Questão 2, olha lá o que ele diz lá na questão 2. Essa questão é muito legal, tá? Trata das dimensões ou gerações de direitos fundamentais. Nós temos que saber 3, né? Existem várias outras, mas o ideal para a prova é a gente saber que existem 3, né? O que a doutrina acaba concordando em sua maioria, em 3 grandes gerações ou dimensões de direitos fundamentais. Primeira geração, direitos de liberdade. Segunda geração, direitos de igualdade. E terceira geração, direitos de fraternidade, né? Liberté, égalité, fraternité. 1, 2, 3, né? Essa é a ideia que a gente tem que levar para a prova. E essa questãozinha 2 é o seguinte: os direitos de primeira geração ou dimensão, direitos civis e políticos, que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais, e até aí a gente, beleza? Né? Tá certo? Realçam o macro-princípio da igualdade, diz a questão. E quando ele fala que realçam o macro-princípio da igualdade, a gente já marca, risca e marca como falso, porque, na realidade, a macro-ideia da igualdade, ela vai se caracterizar pelos direitos de segunda geração ou dimensão. Os direitos de primeira geração ou dimensão são direitos de liberdade. Então, é uma questão de defensor público que está incorreta. A questão 2, incorretíssima. E aí nós temos a 3, perdão, galera, que é uma questão similar aí, mas que traz uma pegadinha. Olha só o que eles dizem ali na questão 3. Constituem os chamados direitos de primeira geração os direitos civis e sociais. Olha lá, tu leu rápido, né? Os direitos civis e sociais, caracterizados pelo valor da liberdade. E aí ele fala, pô, tá certo, é valor da liberdade mesmo. Enquanto os denominados direitos de segunda geração são aqueles relacionados aos direitos econômicos, políticos, culturais, decorrentes do ideal de igualdade. Ele fala, pô, é mais ou menos isso mesmo. E os chamados direitos de terceira geração são representados pelos direitos correlacionados ao valor da solidariedade ou fraternidade. Tu lê rápido e fala, tá certo, só que tu passa, né, batido lá pela ideia de direitos civis e sociais sendo caracterizados como direitos de primeira geração. Direito social não é direito de primeira geração, não. Direito social é direitos de segunda geração ou dimensão. Então, essa nossa questãozinha aí também é a questão 3, gabarito incorreto. Perfeito? Questão 4, aí é uma questão do CESP que sintetiza aí diversas ideias doutrinárias sobre os direitos fundamentais. Ela diz o seguinte: o respeito aos direitos fundamentais deve subordinar tanto o Estado quanto os particulares, igualmente titulares e destinatários desses direitos. Ele está dizendo o seguinte, olha, o direito fundamental tem efeito tanto para o particular quanto para o Estado. E quem pode usufruir do direito fundamental, quem pode ser titular do direito fundamental é o particular, mas também o Estado. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, olha, é possível que o particular seja titular de direito fundamental e o Estado seja titular de direito fundamental. Isso está correto? O Estado pode vir a ser titular de alguns direitos fundamentais? Pode. E a ideia vai um pouquinho mais além ao tratar da eficácia, né, dos efeitos desses direitos fundamentais. Regra geral, os direitos fundamentais possuem uma eficácia vertical, mas já está se abrindo o entendimento de que direitos fundamentais também possuem eficácia horizontal. Então, a questãozinha do CESP diz para nós o seguinte, olha, é possível que o particular e o Estado estejam no polo ativo e é possível que é possível que dentro da ideia dos direitos fundamentais, esses direitos tenham efeitos para o particular e para o Estado, e é possível que o Estado e o particular sejam titulares desses direitos, né? Então, posso ter o Estado como titular do direito fundamental, eu posso ter o particular
como titular do efeito fundamental. E os efeitos dos direitos fundamentais podem ser sentidos pelo particular e pelo Estado, estando cada um em uma ponta. É possível que isso aconteça? É, porque os direitos fundamentais têm eficácia vertical e eficácia horizontal. Perfeito? Ah, fiquei na dúvida, não entendi nada. É isso aí, cara. Marca lá a certa resposta. O Estado pode ser titular. Se o Estado é titular, regra geral, né, o destinatário vai ser aí a pessoa física. Mas é possível que o Estado seja o destinatário desse direito, porque ele também é titular de direito fundamental. Essa é a grande sacada dessa questãozinha 4. É uma questão complexa, né? No curso eu fico uns 20 minutos descrevendo aí os efeitos da eficácia horizontal, da eficácia vertical e o porquê dessa questão está correta, mas ela está correta, realmente. O Estado e a pessoa física podem ser titulares, né? As pessoas particulares podem ser titulares de direito fundamental e podem ser destinatários. E o Estado também pode ser destinatário de direito fundamental quando ele se organiza e requer lá o seu direito fundamental, por exemplo, de defender, por meio de mandado de segurança, uma atribuição. Beleza? Questão complexa, né? Mas é muito legal. Agora eu trouxe para vocês um recurso extraordinário, né, que foi julgado em repercussão geral, relativamente recente, e eu gosto dessa tese, né, e trouxe para vocês a tese em repercussão geral aí, divulgada em 2016, né, do recurso extraordinário 603-616. Eu quero que vocês decorem essa tese aí. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, de nulidade dos atos praticados. Eu quero que vocês gravem esta tese aí. Eu quero que vocês gravem essa tese em repercussão geral. Isso deu muito pano para a manga, agora estamos tendo aí algumas repercussões aí, né, na mídia sobre essa tese, e é uma tese de repercussão geral relativamente recente, de 2016. Eu vou trazer resolvi trazer essa para vocês. Tá joia? E agora vamos fazer a questão 5, que está um pouquinho conectada com essa ideia desse recurso extraordinário julgado em repercussão geral. A questão 5 é o seguinte: observadas as ressalvas constitucionais e jurisprudenciais, os espaços que poderão ser protegidos pela inviolabilidade do domicílio incluem, ele está dizendo, olha, a inviolabilidade do domicílio é uma ideia um pouco ampla, né, que o STF tem caracterizado aí de uma forma um pouquinho mais ampla do que da expressa redação do texto constitucional. E ele quer saber quais são as ideias que são protegidas, né? Inciso 1 diz o seguinte: o local de trabalho do indivíduo. A gente sabe que os locais de trabalho se caracterizam aí por serem protegidos por essa ideia de inviolabilidade de domicílio. Então, o inciso 1 a gente entende que está correto. Quando a gente vê que o ponto 1 está correto, a gente tira a alternativa E e a gente tira a alternativa B. Né? Ficamos com a A, com a C e com a D. Aí nós vamos ler lá o inciso 2, né? A assertiva 2. A assertiva 2 diz: a embarcação em que o indivíduo resida ou exerça a sua atividade laboral. Ora, quem vai para a Holanda não tem, já viu as coisas lá na Holanda, não tem nenhum problema em responder isso como correto. Porque se o cara faz do barco, né, a sua residência, aquilo é residência para fins de proteção da inviolabilidade. Então a 2, né, beleza, também está correta. E aí ficamos com a alternativa C e a alternativa D, porque a alternativa A é eliminada. A assertiva 3 diz o seguinte: olha, o imóvel que o indivíduo ocupe o recinto ocupado provisoriamente pelo indivíduo. Não sei. Pula. A 4 diz: o imóvel que o indivíduo ocupe por empréstimo. Não sei. E a 5 diz: o quarto de hotel que seja ocupado pelo indivíduo. Ora, a gente sabe que o quarto de hotel é comum, né? A gente vê nessa jurisprudência que o quarto de hotel goza, né, dessa inviolabilidade de domicílio. Mesmo que a gente não soubesse as outras duas, não tem outra resposta que não seja a alternativa C. Ou seja, o recinto ocupado provisoriamente pelo indivíduo goza dessa inviolabilidade? Goza. O imóvel que o indivíduo ocupa por empréstimo goza dessa inviolabilidade? Goza. Perfeito? Então,
todas as assertivas aí dessa nossa questão estão corretas. Alternativa C, questão 5, todos os itens estão corretos. Beleza? Questão 6, uma questão aí um pouquinho mais focada aí na jurisprudência do STF, também de 2017, por isso que eu estou trazendo aí para vocês, são questões recentes. Diz o seguinte, a questão número 6. Segundo o entendimento do STF, a Constituição Federal permite a manifestação pública pela descriminalização de determinados tipos penais, sem que se configure apologia ao crime. Está correto, né? É possível que a gente faça lá, essa ideia ela surgiu no âmbito da STF com uma chamada Marcha da Maconha, onde o pessoal começou a querer se manifestar a favor da legalização dessa determinada substância psicotrópica. Gostaram dessa? Pois é, né, velho? Então, o que o STF disse? Olha, é liberdade de manifestação aqui, né? Nós estamos tratando de direito de reunião e de liberdade de manifestação. Então, é possível, sim. Claro, desde que não se cometa crime naquele local, né? Eu ir lá e defender é possível, porque está dentro do âmbito de reunião e de liberdade de manifestação. Então, inciso 1, correto. Beleza. O que a gente faz? Tira a D, tira a C e fica com a A e com a D. Vamos ler a 2. A liberdade de expressão protege discursos racistas e antissemitas, desde que eles não incitem a violência, de acordo com o entendimento do STF. Não, aqui no Brasil não é que nem lá nos Estados Unidos, né? Que o cara pode falar o que bem entender. Aqui não. Aqui há algumas ideias em que o STF entende que não podem ser disseminadas, como, né, a ideia aí dos discursos antissemitas. Então, neste caso aqui, está incorreta a assertiva 2. Mas vamos ler a 3 lá. Olha 3. Lei que proíba manifestações anônimas deverá ser declarada inconstitucional por violação à liberdade de expressão. Ora, a gente sabe que a própria Constituição diz que é vedado o anonimato. Então, essa assertiva 3 está completamente incorreta. Mesmo que a gente não soubesse a ideia da 2, que é um conceito um pouco mais doutrinário e jurisprudencial, a gente não tinha como errar essa questão. Gabarito, alternativa A. 6, gabarito a questão 6, alternativa A. Apenas o item 1 está certo. Questão 7, essa também, novidade, coisa boa aí, né? Novidade, a lei complementar, o artigo 6º, né? A lei complementar número 105 de 2001, o STF se debruçou sobre esse artigo 6º e entendeu pela sua constitucionalidade. Né? Então, o que ele entendeu aqui? Entendeu que quando há esse tipo de averiguação fiscal, não há quebra de sigilo, porque há transferência do sigilo. Olha lá o que diz o artigo 6º. As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames forem considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Neste caso, o STF entendeu que aqui não há ofensa ao direito de sigilo bancário, né? Porque não há, no caso aí, a quebra de sigilo, não há assim uma transferência de sigilo entre a entidade privada e a administração. A administração mantém o sigilo, na realidade, né? Está lá expresso no recurso extraordinário 601/314, também julgado em repercussão geral. O artigo 6º da Lei Complementar 105 não ofende o direito a sigilo bancário, pois realizem a igualdade em relação aos cidadãos por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a esfera fiscal. Está marcado em vermelho para vocês aí no material. Muito importante esse julgado, tanto para constitucional quanto para tributário. Gabarito da questão 7, alternativa C de casa. Estou indo muito rápido. Travou. Tem alguém aí? Galera, eu estou indo rápido porque essa é a sacada, né? Não tem saída. Tem que fazer essa questãozinha aqui em 1 minuto, 2 minutos, né? Nós não vamos dar aula e explicar os fundamentos, os motivos. Eu quero só trazer para vocês a couve aí, para na hora da prova vocês se lembrarem disso. Questão 8. Olha só o que diz a questão 8, só um pouquinho. Ixi, Maria. Tranquilo? Beleza?
Então tá, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui, que eu me perdi aqui no materialzinho. Agora voltaremos. Vamos lá. Questão 8. Acerca dos direitos e garantias individuais, previstos na Constituição Federal, assinale a opção correta com base na jurisprudência do STF. Provinha bem do CESP aí, né, de 2015. Diz o seguinte: o mais importante aqui para nós, o que eu quero trazer para vocês, é a questão da súmula vinculante número 11. Tá? Então, a ideia da assertividade é o seguinte: em virtude do direito de reunião e do direito de livre manifestação de pensamento, os quais devem ser garantidos a todas as pessoas, serão inconstitucionais as leis municipais que exijam comunicação prévia para a realização de reunião em praça pública. Não, a Constituição diz que, né, tem que ter aviso prévio, que não pode ter autorização, regra geral, né, mas aviso tem que ter para não frustrar, regra geral, uma reunião anteriormente marcada. Então está errada a A. A B diz o seguinte: o fato de o direito à privacidade ser assegurado a todos faz que seja inconstitucional a lei municipal que determine a publicação dos nomes dos servidores do município acompanhado dos valores de seus subsídios. Não, né? Aí prevaleceu a ideia do princípio da publicidade da administração pública em face da ideia aí da proteção à intimidade do servidor. Então, todo servidor tem lá o seu nome atrelado aí à sua remuneração. Essa ideia, essa colisão principiológica foi delimitada pelo STF como nesse caso aí, se dando ênfase à ideia da publicidade, né, na ponderação. A alternativa C diz o seguinte: seria inconstitucional a lei que estabelecesse limite de idade para acesso a cargos públicos da administração pública, ainda que essa limitação fosse justificada pela natureza das atribuições do cargo. E aí está o erro, né? Se a natureza das atribuições do cargo pode justificar, é possível que tenha limitação. A C está errada. E a alternativa D diz: de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana, o uso de algemas justifica-se apenas se houver resistência ou fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros. Então, no caso, diz a súmula vinculante número 11. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência, de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, tendo que ser justificada a excepcionalidade por escrito, blá, 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 mas não está errado a alternativa D. E a E diz: conforme a jurisprudência do STF, desde que esteja prevista em lei nacional, será constitucional a exigência do diploma de jornalismo para o exercício da profissão. Nananina, não. Face da ideia da liberdade de expressão, não precisa ter um diploma, né? Eu até hoje, eu cheguei a usar um pouquinho meu diploma antes de montar o meu boteco. Eu trabalhei com jornalismo um pouquinho. Vamos lá, então, a questão 9. Quem não sabe, eu sou jornalista, né? Estou me graduando. Vou chegar lá, vou acabar meu direito. Falta, eu acho que em 2020 aí eu devo acabar. Ou 21, quem sabe. Vamos lá, questão 9. Caio, questão de nacionalidade. Que deu chabu hoje com aquela questão de nacionalidade que o Vampiro postou lá no grupo, hein? Meu Deus do céu. Mas foi muito bom. Vamos lá, questão 9. Olha lá. Caio nascido na Itália. Caio nasceu na Itália. Filho de mãe brasileira e pai italiano. Beleza. Veio a residir no Brasil aos 16 anos de idade. Quando atingiu a maioridade, Caio optou pela nacionalidade brasileira. Ora, o que Caio é? Brasileiro nato. Com base no artigo 12, inciso 1, na linha C. Parte final, né? É filho de mãe brasileira no exterior, que não está a serviço do seu país, quando vem residir no Brasil e opta pela nacionalidade a qualquer tempo, é considerado brasileiro nato, né? Então, Caio é brasileiro nato. Então, com base nessas informações aqui, o que acontece? Brasileiro nato não pode ser extraditado para o estrangeiro, né? O fato de Caio ser brasileiro nato impede a sua extradição em qualquer hipótese. Regra geral é isso aqui. Vamos olhar a B. Caio poderá vir a ser extraditado pela prática de delito hediondo, tráfico ilícito posterior à naturalização. Não é naturalização secundária, está errada a B. Se Caio tiver praticado delito comum no exterior antes da sua naturalização, ele poderá ser extraditado, pois não é brasileiro nato. Não, ele é brasileiro nato. E Caio poderá ser extraditado se tiver praticado delito comum antes da sua opção pela nacionalidade brasileira. Não, quando ele opta e ganha a nacionalidade brasileira, ela tem efeitos desde que ele nasceu. Ele é brasileiro nato. Tá joia? Então, alternativa A da nossa questão 9. Questão 10. Essa questão aqui é muito legal. Eu gosto pelos nomes, né? O boliviano Juan e a argentina Margarita são casados e residiram por alguns anos em território brasileiro. Perfeito. Olha lá. Boliviano e argentino. Durante esse período, nasceu em território nacional Pablo, filho deles. Tá? Nessa situação, de acordo com a Constituição Federal,
Pablo será considerado brasileiro. Olha só, veja bem, ele não disse que nenhum dos dois estava a serviço do seu país de origem. Ele disse, ó, um é boliviano e a outra é argentina. Mas Pablo, querido, nasceu, né, na República Federativa do Brasil. Então aí vem o critério do ius soli. Nós não temos aí ambos pais estrangeiros, nós não temos ao menos um que esteja a serviço do seu país de origem para afastar a ideia da nacionalidade originária. Então, no caso, o Pablo é brasileiro nato. Sendo brasileiro nato, ele pode vir a ser ministro de Estado de Defesa, né? Então, gabarito da nossa questão, alternativa B. Ora, se ele é nato, por que ele não vai poder ser presidente do Senado Federal, como diz a alternativa C? Não faz sentido. Né? Então, a gente sabendo que ele é nato, a gente fica só entre a B e a C, e aí a B é a alternativa correta dessa nossa questão número 10. Questão número 11, matériazinha mais legal, que é controle de constitucionalidade. Diz o seguinte para nós: a respeito do controle de constitucionalidade, assinale a assertiva correta. Velho, vamos lá. Para fins de parâmetro, né, nós temos o objeto e temos o parâmetro. A norma parâmetro é aquela que a gente usa como base para dizer que aquela norma objeto é inconstitucional. Para fins de parâmetro de controle de constitucionalidade concentrado abstrato, beleza. Concentrado abstrato, beleza. Adoro quando os caras fazem o negócio correto. Realizado pelos tribunais de justiça, devem ser consideradas as normas previstas na Constituição Estadual, ressalvadas as normas de reprodução obrigatória. Não, as normas de reprodução obrigatória que estão na Constituição Estadual podem ser parâmetro de controle de constitucionalidade concentrada abstrato. Podem, mas elas vão ensejar aí todo um rito diferenciado. É possível aí, inclusive, que o STF vá avaliar essa ideia aí do Tribunal de Justiça. Mas, né, elas podem ser aí parâmetros de controle de constitucionalidade. Então, a nossa alternativa A está incorreta. A alternativa B é o seguinte: compete aos tribunais de justiça processar e julgar a DI contra a lei municipal. Perfeito. Caso em que devem ser considerados parâmetros constantes na lei orgânica municipal. Não. O parâmetro aqui é a Constituição Estadual. Está errada a B. C. Demonstrado o requisito da pertinência temática, pode o governador de Estado, legitimado especial, ajuizar perante o STF a DI, questionando lei estadual em face da Constituição Federal. Beleza. Está lá no 103. 103 diz que é isso. E eu posso, né, ajuizar a DI de lei estadual, tendo como parâmetro aí a Constituição Federal, não tem nenhum problema, porque eu não posso ajuizar a ADC, né, tendo como objeto a lei estadual. Então, a alternativa D diz o seguinte: de acordo com a jurisprudência do STF, é cabível a DI em face de lei federal anterior à Constituição Federal. Não. Para ser objeto de ADI, regra geral, a lei ela tem que ter sido promulgada após a Constituição Federal de 88, senão a gente estaria falando, né, regra geral, de casos de recepção de normas anteriores, e aí nós teríamos que trabalhar a questão da ADPF. Até agora, a alternativa C é a única que está boa. E a E diz: consoante o STF, o decreto autônomo editado pelo Presidente da República não pode ser objeto de ADI, visto que se qualifica como ato normativo secundário. Decreto autônomo aqui que gozar de generalidade, abstração e cogência, né, pode vir a ser objeto de ADI, sim, a jurisprudência consolidada do STF, gabarito da nossa questão 11, alternativa C de casa. A questão 12, a questão de 2018, essa eu peguei agora, achei muito legal também. Olha só, no procedimento da ação direta na ADI, é cabível o objeto da ação ser um ato administrativo de efeito concreto emanado da Presidência da República. Veja bem, a regra geral é que o ato concreto, né, ou a lei de efeito concreto, ela não pode ser objeto de ADI. Né? Excepcionalmente, o STF vem entendendo aí que leis, né, de efeitos concretos, como as leis orçamentárias, uma medida provisória que abre lá o crédito extraordinário, podem vir a ser objeto de ADI. Mas o ato administrativo de efeito concreto, acho muito... não é a tendência, não é o que a jurisprudência do STF, né, entende assim na sua maioria. Né? Então, a A eu tenho restrição. Vamos ler a B. O parâmetro da ação, parâmetro é aquilo que eu posso invocar, né, para dizer que aquele objeto, a lei ou o ato normativo que goze de generalidade e abstração está indo contra. O parâmetro da ação pode constituir-se do preâmbulo da Constituição Federal. Não, o preâmbulo não é norma jurídica, não faz
parte das normas jurídicas constitucionais, o parâmetro é um vetor, né, de interpretação. Então, o preâmbulo, perdão, eu falei o parâmetro, né? O preâmbulo é um vetor de interpretação, ele não é norma jurídica, ele, por não ser norma jurídica, não pode ser parâmetro para controle de constitucionalidade. A B está fora. A C diz o seguinte: a oposição de embargos de declaração na ADI, é possível a oposição de embargos de declaração? Sim. Não pode ação rescisória, não pode recurso, mas embargos de declaração para acabar com a omissão, contradição, obscuridade. Essa é a ideia do embargo de declaração, né? Mas o embargo de declaração ele pode tratar aí da modulação de efeitos da decisão. Se eu não me engano, a jurisprudência do STF diz o seguinte: olha, se tem pedido de modulação e ele não é tratado, se a modulação não é tratada na decisão, a gente pode interpor embargos de declaração para dizer, olha, tem aqui uma omissão, né? Não se falou da modulação de efeitos, mas cada vez mais se evolui para que se discuta a questão da modulação na oposição de embargos de declaração. Então, eu não vejo assim não vejo muita incorreção nessa assertiva C, tá? Até agora eu vi que a A tem problemas, a B tem problemas. A D diz ação rescisória por se tratar de controle difuso. Não pode ação rescisória, né? E a D não é controle difuso. E a E diz o objeto da ação ser um enunciado de súmula. Súmula não goza aí, né, dessa cogência, né, dessa abstratividade, né, e por isso ela não pode ser aí objeto de ADI. Então, a E está incorreta, a D está incorreta. Para mim, gabarito a alternativa C da questão 12. C de casa. Em que pese a gente tem essas ideias que eu estou trazendo para vocês. Beleza? Fechou direito constitucional? Cara, muito tempo nós estamos aqui, velho. Tá louco. Agora vamos para tributário. Tá joia? 36 minutos. Mais 20 nós vamos fechar direito tributário. É rapidinho. Nem vai ver. Revisão geral de direito tributário. Vamos lá. Questão 1. Questão de 2018. Opa, errei, perdão. Questão de 2017. A respeito do tributo, assinale a opção correta, tá? Então vamos lá. A alternativa A diz: é vedado o pagamento de tributo com títulos da dívida mobiliária. Bota lá, não sei. B. Tributo deve ser criado por lei ou por qualquer norma que tenha força de lei. Tu vai lá e fala, é isso aí. Pá, bota pontinho lá e fala, é essa. C. O tributo pode ser instituído por procedimentos administrativos que não sejam proibidos por lei. Não. Instituir só por lei ou ato normativo primário com força de lei, regra geral, tá bom? Então, C, já era. D. O tributo constitui direito real do Estado perante o contribuinte. Não é um direito de objeto, tem nada que ver. D, risca. E a E diz, a vontade do sujeito passivo é irrelevante na relação jurídico-tributária. E, regra geral, né, a ideia da relação jurídico-tributária, ela é cogente, ela independe, né, da vontade do sujeito passivo. O tributo é uma prestação pecuniária compulsória, o cara tem que pagar, não tem ele, não vou pagar, não existe. Então, a ideia aqui é a gente entender que o CESP considerou como correta a alternativa E dessa questão 1. Né? Eles entenderam que o tributo deve ser criado por lei ou por norma que tenha força de lei, e não qualquer norma que tenha força de lei. Porque nós temos aí normas que têm força de lei que não poderão veicular a instituição de tributos, né? De repente, a resolução do Senado, algumas normas aí não são exercício de competência tributária, né? Então não serão criados por essas normas. Em que pese essa questão, em diversos outros concursos a gente já tenha visto como correta, né? O tributo deve ser criado por lei ou por norma que tenha força de lei, esse qualquer aí dá margem para uma certa interpretação, por isso o CESP entendeu essa alternativa 1 como correta, a alternativa E de escola. Beleza? Tá bom. Questão 2. É correto afirmar que o tributo é considerado uma fonte de receita originária por parte do ente tributante. Não, o tributo é receita derivada, né? Deriva do poder de polícia, não é receita originária, não decorre do patrimônio, né? Então é receita derivada, está errada a A. Alternativa B. Toda prestação pecuniária compulsória cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Aí tu conhece o conceito do artigo 3º do CTN, né? E tu
tu entende que para ser considerado tributo tem que se revestir de todas as ideias que estão expressas no artigo 3º do CTN, e tu fala, não, essa B está incorreta. Né? Não é toda prestação pecuniária compulsória, porque ela não pode ser sanção de ato ilícito, há outras coisas. Né? Então, a B não está 100% correta, mas vamos ler as outras. A A gente sabe que não é, a B a gente balançou, vamos ler as outras. C. Toda prestação pecuniária cobrada mediante atividade administrativa discricionária. Não, atividade administrativa plenamente vinculada. C, incorreto. D. Toda prestação pecuniária referente à sanção pela prática de ato ilícito. Já era. A D está errada. E a E diz toda prestação pecuniária que o contribuinte faz ao ente tributante de forma facultativa. Não, tributo é compulsório. Então a E está errada. Qual é o gabarito? B, é B o gabarito, Diego? Cara, todo o resto está errado. Mas a B está incompleta. Perfeito. Mas só tem ela. CESP, é isso aí. Vamos lá, questão 3. Outra é legal, questão 3 é legal. Questão 3 é muito boa. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo quê? Velho, nós trabalhamos na teoria pentapartida, mas a teoria tripartida é a teoria do CTN. Então, quando a gente fala de natureza jurídica específica do tributo, a regra geral é que ela é determinada pelo fato gerador da obrigação. Não tem saída, é fato gerador. Tá joia? Mas quando a gente for falar de empréstimo compulsório de contribuição especial, nós vamos ter que levar em consideração a destinação legal do produto da arrecadação. Sim, na teoria pentapartida nós temos mais essa ideia que não está lá na teoria tripartida. A teoria tripartida, inclusive, diz que isso não pode ser utilizado para se delimitar a natureza jurídica específica do tributo. Tá joia? Mas, né, a gente tem que entender essas duas teorias. Falei bastante sobre isso no curso, é uma das ideias mais interessante, o CESP gosta disso. Tá? Mas no caso aqui, né, a natureza jurídica específica do tributo, ele utilizou a ideia do CTN, é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação. Né? Tem lá a destinação legal do produto da arrecadação, mas ele não leva isso em consideração. Então, gabarito da questão 3, alternativa A, de amor. Questão 4, pequenininha aí, mas se eu não me engano, ela traz em consideração a súmula vinculante número 29, que o CESP gosta. O município de Curitiba instituiu por lei ordinária taxa de coleta e remoção de lixo para imóveis urbanos. Estabeleceu como base de cálculo do tributo a área construída do imóvel, que multiplicada pelo valor de R$2 resultaria no valor do tributo devido pelo contribuinte. Então, ele diz o seguinte, alternativa A, a utilização da área construída como parte da base de cálculo, por também compor a base de cálculo do IPTU, torna inconstitucional a instituição do mencionado tributo. Ele vai lá no parágrafo 2º do artigo 145 da Constituição Federal e se utiliza dessa interpretação, né, que taxa não pode ter base de cálculo própria de impostos, que é a ideia da Constituição Federal, que vem aí de forma diferente do que nós temos aí no CTN. Né? O CTN diz que a taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos ao que correspondam a impostos. E a Constituição diz, não, a taxa não pode ter base de cálculo própria de impostos. É mais ampla a ideia, né? Enquanto que o CTN diz, não, tem que ser aquela ali, né? Idêntica. A Constituição diz é própria. Mas o STF entende que é quase idêntica, porque o STF diz que na súmula vinculante 29 é o seguinte, é constitucional a adoção o cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Então, privilegiando a ideia aí, do artigo 77, parágrafo único do CTN, o gabarito da nossa questão é a alternativa C. Serviço de coleta e remoção de lixo em questão pode adotar um dos elementos da base de cálculo de imposto, desde que não haja identidade completa e o valor pago pelo contribuinte seja proporcional ao serviço que lhe é prestado. Né? Há essa contraprestação, taxa é um tributo vinculado, né? É necessário que haja uma contraprestação do Estado, e essa contraprestação e o valor né, o que é feito pelo Estado e o que é pago, há que ser proporcional. Né? Se for desproporcional, vai ser considerado inconstitucional pelo STF. Beleza? Devia ter trazido uma aguinha. Questão 5. Está acabando. Questão 5. No que se refere a imunidade tributária, isenção, não incidência e princípios, assinale a opção correta. Dentro do direito tributário, estou focando aí nas questões das imunidades, das limitações constitucionais ao poder tributário, e depois nós vamos entrar no CTN. Já estamos falando de algumas coisas do CTN também. Tá? A questão 5 diz o seguinte. Alternativa A.
a expressão do poder constituinte decorrente, a Constituição do Estado-membro pode imunizar determinadas atividades, né? Imunidade objetiva de pessoas ou imunidade subjetiva, né? A imunidade objetiva de objetos ou imunidade subjetiva de determinadas pessoas. Ele está dizendo, olha, regra geral, a Constituição Estadual pode instituir uma imunidade. Isso não é verdade. A imunidade só pode estar prevista na Constituição Federal. A imunidade é uma norma negativa de competência. É a Constituição Federal que delimita as imunidades. As constituições estaduais não trazem ideias de imunidade. Então, a alternativa A está incorreta. A alternativa B é o seguinte: constitui exemplo de isenção ou não incidência do imposto sobre a propriedade territorial rural. Não. Isenção é uma coisa, exclusão do crédito tributário, impossibilidade da realização do lançamento. Não incidência é outra. Tá? Não incidência não tem fato gerator, não nasce obrigação tributária. Isenção e não incidência são coisas distintas para fins de prova de concurso. Então, a alternativa B está incorreta. A alternativa C diz o seguinte: isenção de ICMS deve ser objeto de convênio normativo conforme previsão constitucional, a despeito de ser esse imposto regulado por lei complementar. Eu não sei. Bota uma bolinha na C e vamos ler a D. Salvo se ratificadas pelo Estado ou pelo município detentor da competência tributária, são inválidas isenções de tributos estaduais e municipais previstas em tratados de direito internacional celebrado pela República Federativa do Brasil. Quer te puxar aqui para achar que nós estamos falando aí de uma isenção heterônoma e tudo mais, mas aqui no caso nós estamos falando de ideias que são trabalhadas pela República Federativa do Brasil no exercício da sua soberania no plano internacional. Então, isso é possível de ser feito, sim. Não necessita ser ratificado pelo Estado ou pelo município, mesmo que a República Federativa do Brasil institua uma isenção de um tributo que não é da competência da União. Tá joia? Isso é possível, está previsto aí. Deixa eu ver aqui. No recurso extraordinário 543.943, né? A cláusula da vedação inscrita no artigo 151, inciso 13 da Constituição, que proíbe a concessão de isenção heterônomas, é inoponível ao Estado Federal Brasileiro, vale dizer, a República Federativa do Brasil, incidindo unicamente no plano das relações institucionais domésticas que se estabelecem entre as pessoas políticas de direito público interno. Nada impede o Estado Federal Brasileiro de celebrar tratados internacionais que vinculem cláusulas de exoneração tributária em matéria de tributos locais. Perfeito? Então, aqui neste caso está incorreta a alternativa D. E a alternativa C, também uma jurisprudência relativamente recente aí do STF, diz o seguinte: se suceder empresa pública federal devedora de tributos estaduais e municipais, a União estará imune aos referidos gravames em decorrência da imunidade recíproca. Né? Então, aqui temos duas ideias, né? A ideia da palavra tributo, né? Porque a imunidade tributária recíproca ela é relacionada a impostos, e a ideia da sucessão aí não se sustenta. Né? O recurso extraordinário 599176 diz que, neste caso de sucessão, a União não pode alegar a imunidade tributária para deixar de pagar impostos de outras que eram devidos aí pela empresa sucedida. Então, no caso, está errada a alternativa E, só nos sobra a alternativa C. E é isso aí mesmo, né? Se faz no âmbito do CONFAS. Beleza, questão 5? Questão 6. Barbadinha. E essa questão 6 é muito cobrada. É uma súmula, é a súmula vinculante 50. Ela é muito cobrada pelo SESC, que adora essa súmula. Lei Municipal antecipou a data de recolhimento da taxa de coleta de lixo do dia 10 para o dia 7 do mês seguinte ao fato gerador. Nessa situação, segundo o entendimento do STF, essa lei se submete ou não aos princípios de anterioridade de exercício e de anterioridade nonagesimal. Diz o STF na súmula vinculante 50. Norma legal que altera prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. E quando diz não se sujeita a princípio da anterioridade, nós temos nas suas duas vertentes. Anterioridade de exercício e anterioridade nonagesimal. O gabarito da nossa questãozinha 6, alternativa A de amor. Beleza? Questão 7. Princípio tributário que transfere o ônus fiscal do contribuinte de direito para o contribuinte de fato. Contribuinte de direito é aquele que tem a obrigação legal de fazer o recolhimento. Contribuinte de fato é aquele que, dentro de um critério mais econômico, tem arca com o ônus do tributo. Né? Neste caso aí, essa transferência, né, ela é regulada e ela é organizada constitucionalmente por meio da ideia da não cumulatividade.
né? Então, a não cumulatividade é o princípio que trata disso, porque a seletividade não é, né? A isonomia ou da igualdade também não. A anterioridade da legislação, nada que ver. E não confisco também não faz o menor sentido. O único que tem uma certa relação aí é a ideia da não cumulatividade. Porque aí nós temos os impostos indiretos, nós vamos ter o contribuinte de direito e o contribuinte de fato. E a ideia da não cumulatividade, né, ela vai transferindo, o ônus vai sendo diminuído aí no decorrer da cadeia pela apropriação do crédito quando se faz aí a compra. A ideia da não cumulatividade, questão 7. Questão 8. Só parei um pouquinho aqui, porque eu também cansei de falar. Os cara vêm na minha aula presencial lá, dizer assim, cara, muito legal as suas videoaulas, não preciso botar no fast forward. Se eu botar em 1.2 ali no Silvio, já não dá para entender o que tu fala. Então, e hoje, então, que eu tô a fim de fazer rápido, porque é a revisão, meu Deus do céu. Questão 8, vamos lá. Se refere ao Sistema Tributário Nacional, há no texto constitucional uma seção específica dedicada às limitações impostas ao poder de tributar da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. As limitações constitucionais ao poder de tributar, né, nós temos duas grandes ideias, né, que compõem a ideia de limitação constitucional ao poder de tributar. A imunidade e os princípios de direito tributário. A alternativa B é a gabarito da nossa questão número 8. B, imunidade e princípios são as limitações constitucionais ao poder de tributar. Questão 9. Sonha para cair essa questão 9. Compete à União instituir mediante lei complementar o imposto sobre, só tem um, né? Nós temos que saber que é o imposto sobre grandes fortunas, que até hoje não foi instituído pela União. O IPI está lá no âmbito de competência da União, o IOF também, o ITR também e o IR também, né? Mas o único desses que estão listados aí requer lei complementar para a instituição é o Imposto sobre Grandes Fortunas, o IGF. Questão 10, importante e interessante, né? A jurisprudência do STF. A União pode elevar a alíquota do IPI sem depender da aprovação do Congresso Nacional. Se eu não me engano, é o artigo 153, parágrafo 1º, né? Traz essa ideia aí da deslegalização que vem tomando corpo, né? Ou seja, dentro de uma determinada baliza legal, eu posso trabalhar nas alíquotas do tributo por um ato normativo infralegal, né? Dos impostos extrafiscais, isso é muito comum, né? Então, a ideia é, posso fazer essa elevação de alíquota do IPI sem depender da aprovação do Congresso Nacional? Até posso. Por meio de decreto? Posso. Beleza, não tem problema. Mas essa minha elevação de alíquota tem que obedecer à questão dos princípios aí constitucionais tributários, em especial o princípio aí da anterioridade nonagesimal. Diz a DI 4661, né? Se eu não me engano, foi uma medida cautelar, isso. Tributo, IPI, alíquota, majoração, exigibilidade. A majoração da alíquota do IPI, passível de ocorrer mediante ato do Poder Executivo, está lá, 153, parágrafo 1º. Submete-se ao princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição Federal. Legal por quê? Porque o ministro avaliou que o decreto aqui tem normatividade abstrata e autônoma, então pode ser objeto de ADI, e além de ser objeto de ADI, né, poder ser objeto de ADI, está ferindo o princípio constitucional, então ele deferiu aí a medida cautelar para suspender os efeitos do decreto até que passasse o tempo delimitado na Constituição. Beleza? Então, o gabarito da nossa questão, correto. A União pode elevar a alíquota do IPI sem depender da aprovação do Congresso Nacional, mas essa elevação não poderá ser implementada antes de 90 dias da sua decretação. Por óbvio, né, que nós temos as balizas legais aqui. Questão CESP, né? CESP até podia dizer, não, ele só pode elevar dentro das balizas, mas entendeu como correto. Beleza? Questão 11, mano. A ITR também, tá? A marca ITR e distribuição aí da arrecadação do ITR é algo que cai bastante, tá? Então, diz o seguinte: a arrecadação do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural pertencerá inteiramente ao município quando este opte por fiscalizá-lo e cobrá-lo. Beleza. Hipótese em que o município não poderá abrir mão de sua arrecadação integral, vedado qualquer tipo de renúncia fiscal. Onde é que está isso aqui? Artigo 153, inciso 4, parágrafo 4º, inciso 3. Né? É isso aí. 153, parágrafo 4º, inciso 3. O ITR será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. Né? E o artigo 158.3 diz que 50% do produto já é do município, né?
mas ele pode ter a totalidade caso opte por fiscalizar e cobrar. Beleza? 158.3. Está aí no material de vocês. Correto o gabarito da nossa questão 11. Questão 12 diz o seguinte, olha, é inconstitucional a fixação de alíquota progressiva para o ITCD. A percepção do STF em relação aos tributos pessoais e tributos reais. Regra geral, se entende que progressividade se aplica a impostos, né? Vamos falar impostos, né? Que é o mais comum, né? Impostos reais e impostos pessoais. Mas quando a gente fala de imposto pessoal, a ideia que se aplica para se chegar na capacidade contributiva é a ideia da progressividade. E quando a gente fala de impostos reais, a ideia que se aplica para se exercer a ideia da capacidade contributiva é a questão da seletividade. Mas o STF entende que é possível que a progressividade seja aplicada a determinados impostos reais, desde que haja expressa disposição constitucional autorizativa. Essa era a jurisprudência do STF. Ela vem cambiando, né? E começou a cambiar lá com a ideia do ITCD. O ITCD, o STF definiu na sua jurisprudência que, em que pese não existisse expressa autorização constitucional, era possível a adoção da alíquota progressiva para o ITCD. Então, essa nossa assertiva 12 está incorreta. É constitucional a fixação de alíquota progressiva para o ITCMD. Essa posição do STF, ela, até o presente momento, ela não deslegitimou algumas súmulas do próprio STF que tratam dessa ideia. Tá joia? Nós vamos ver daqui a pouquinho, tem aí uma que outra questãozinha. Questão 13 também reza para cair para ti. Tributos cuja instituição compete aos municípios. O município institui IPTU, ITBI e ISSQN. IPTU, ITBI e ISSQN. Falou de IPTU, ITBI e ISSQN, lembrou do quê? Do Rafael Vilches. É do Vilches que tu vai lembrar quando falar de IPTU, ITBI e ISSQN. É o cara, beleza? Gabarito aí da nossa questão 13, a linha é IPTU, ITBI e ISSQN. Questão 14, essa é legal. De acordo com a jurisprudência sumulada do STF, assinale a opção correta. Alternativa A diz: o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. E aí tu fala: Deus é pai, não é padrasto. Quando tu lê o comando da questão numa prova do SESC para juiz, tu fala: já era, vou pular. E aí tu lê a alternativa A e fala: essa eu li. Súmula vinculante 41, né? Serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Beleza, marca A e vai para a galera. Alternativa B, o erro é o seguinte: o princípio da anterioridade sujeita a norma legal que altera prazo de recolhimento da obrigação tributária. Nós já falamos sobre isso, né? Súmula vinculante 50. Norma legal que altera prazo de recolhimento da obrigação não sujeita ao princípio da anterioridade. A alternativa C diz o seguinte: lei poderá estabelecer alíquotas progressivas para o imposto de transmissão inter vivos de bens imóveis com base no valor venal do imóvel. Olha a súmula 656. É inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o imposto de transmissão inter vivos de bens imóveis com base no valor venal do imóvel, por aquela ideia do STF, né, que eu acabei de falar para vocês, no que diz com os impostos reais. Eu aplico seletividade, não tem autorização constitucional. Ah, mas está mudando? Tá. Mas a súmula 656 está rígida? Está rígida. Beleza. Olha lá, o CESP cobrou a questão do ITCD em 2016 e cobrou essa questãozinha aqui com a 656 também em 2016. Tá joia? Já tinha tido julgado do ITCD. Então, e a alternativa D, o erro dela é que a ação penal é incondicionada, e a alternativa E traz para